Agora aqui o exercício 2, temos aqui a figura 1 e a figura 2, ok? A área da figura 1, a área são os quadradinhos, tá? A parte interna aqui. A área da figura 1 é 2 vezes a área da figura 2, 4 vezes a área da figura 2, 6 vezes ou 8 vezes a área da figura 2. Então, lembra, você vai contar aqui os quadradinhos, tá? Por exemplo, aqui que eu tenho só metade, fica metade, mas se você juntar com a outra metade, você conta um, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, por exemplo, um quadradinho, quando eu for contar aqui esse lado, este daqui é meio e aqui é meio. Então, esses dois equivalem a um quadrado, tá bom? Agora, para o exercício 2, vamos falar sobre área. Então, quando a gente duplicar ou dobrar o tamanho do lado do quadrado ou do retângulo, tá? Aqui tem um quadrado, aqui tem um retângulo. A área será quadruplicada. O que é isso? 4 vezes. Então, vamos lá, vamos começar aqui com o retângulo. Eu tenho esse retângulo primeiro, 3 de largura e 6 de comprimento. O que é a área? Como que eu calculo a área? São esses quadradinhos, tá? A superfície. Eu não preciso contar os quadradinhos, eu faço o lado vezes o outro. 3 vezes 6, 18, ou seja, aqui tem 18 quadradinhos, ok? Agora, vamos dobrar esse retângulo. Esse retângulo aqui de lado tinha 6, aqui de largura 3, aliás, 3 de largura, eu dobrei, ficou com 6. O comprimento tinha 8, eu dobrei, ficou com 12, ok? O que aconteceu agora com minha área? Então, vamos lá, 6 vezes 12, 72, ok? O que isso significa? Quando eu dobro as medidas, tá? Eu dobrei os lados, a área, ela não dobra, ela quadruplica, tá? Fica 4 vezes maior, por exemplo. Aqui era 18, certo? Aqui 18 quadradinhos. 18 vezes 4 dá 72, que é o resultado dessa área aqui. Então, a área aumentou 4 vezes, ok? De 18 foi para 72, 4 vezes. Só que o lado eu só dobrei, ok? Então, quando eu dobrar os lados, a área vai quadruplicar, ok? Isso é para área, tá? A área são o total de quadradinhos, é a superfície da figura. Tenho aqui, por exemplo, o quadrado. Então, aqui o quadrado, aqui esse lado tem 3, tá? Tem um quadrado com o lado 3 e um quadrado com o lado 6. Tá vendo que eu dobrei? Tá vendo? O dobro de 3 é 6. Então, eu dobrei os lados do quadrado. O que aconteceu com minha área? Minha área quadruplicou. Antes aqui, 3 vezes 3 dá 9. A minha área aqui é 9, tá? Tenho 9 quadradinhos. E aqui 6 vezes 6 dá 36. A minha área aqui é 36. Eu tenho 36 quadradinhos, ok? Então, 9 vezes 4 é 36, ou seja, do 9 para chegar no 36, eu quadrupliquei, fiz vezes 4. Aqui na letra B, nós vamos lembrar do conceito de ampliação e redução que eu já expliquei, tá bom? Então, aqui a professora desenhou um retângulo e ela pediu para que os alunos fizessem um outro retângulo, ou ampliando, ou reduzindo, ou simplesmente mudando a figura de posição, ok? Sem ampliar nem reduzir, só mudou de posição. Então, quais dessas crianças fizeram corretamente a ampliação ou a redução ou mudou a figura de posição? Agora, questão 3. Uma foto retangular, tá? Retangular, isso é importante, de 10 centímetros por 15, deve ser ampliada de modo que a ampliação seja semelhante à foto, ou seja, não tenha distorção, tá? Seja proporcional, tanto que aumentou de um lado, aumenta de outro. A maior dimensão dessa ampliação é de 60 centímetros, ou seja, desses dois lados aqui, de 10 e de 15, o que teve a maior dimensão foi 60 centímetros, ou seja, só pode ser para o lado maior, ok? Se é a maior dimensão. Então, a sua menor dimensão será. Agora aqui um exemplo daquela questão da foto. Eu tenho aqui a foto de um cachorrinho, tá? 3 por 5. E eu ampliei. Então, se eu ampliei, o mesmo número que eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima, tá? Do mesmo jeito, o mesmo tamanho que eu aumentar aqui o comprimento, eu tenho que aumentar a largura, tá? Por igual. Então, eu ampliei e fiquei com a maior medida, ficou 10, tá? Então, a maior medida aqui dessa figura, qual que vai ser? Do lado 3 ou do lado 5? Do lado 5, claro, porque aqui o meu comprimento é maior do que a largura, tá? Então, ou seja, quando eu aumentei na minha dimensão maior, que é o 10, ficou no lado 5.
tá? No comprimento. Então, 5 vezes quanto que eu multipliquei para chegar no 10? 5 vezes 2, 5 vezes 2 é 10. Se aqui embaixo, no comprimento, eu multipliquei por 2, aqui na largura eu também tenho que multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2 é 6, ok? Pronto, então agora eu descobri aqui a minha outra dimensão, tá? Que é o 6, que é a menor dimensão. Olha aqui, questão 4, tá? Aqui essas figuras elas obedecem a um padrão, de forma que os pontinhos mais externos são os que ficam aqui fora, tá bom? Olha aqui, ó. Esse aqui só tem esses, tá? Mas agora esses aqui são os pontos externos. Esse único aqui é interno, está dentro. Esses aqui, ó, são os pontinhos mais externos, tá? E aqui são os que estão dentro. Eles estão falando dos pontinhos mais externos, sempre formem o mesmo polígono, tá? O que é um polígono? Lembra? São as figuras geométricas planas, por exemplo, quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, ok? E a distância entre cada ponto equivale a 3 centímetros, ou seja, deste ponto aqui até este é 3 centímetros, até este 3, 3, ok? Aqui também, olha, daqui até aqui é 3, deste ponto até aqui, mais 3, ok? Então, ele está perguntando aqui, ó, qual é o polígono representado nas figuras? Então, cada figura aqui, vocês enxergam qual polígono? Qual é a medida do lado da figura 2? Então, tem aqui a figura 2, ele quer saber a medida aqui do lado. Quanto vale cada lado? Lembra, a distância entre cada ponto é 3 centímetros. É só fazer a conta, quanto vale cada lado. C. Calcule o perímetro da figura 2. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, aqui, quando você descobriu aqui o tamanho deste lado aqui, é só você somar com todos os lados. Ou, o perímetro, ele é a mesma coisa que 4 vezes o lado, porque olha só, eu tenho esse lado aqui do quadrado, isso é só no quadrado, tá? O quadrado não é igual a este lado, que é igual a este, todos os lados são iguais. Ou seja, quando você descobrir quanto tem este lado aqui, é só fazer vezes 4, que você vai saber o perímetro, ou então soma, né? Esse lado mais esse, mais esse, mais esse. Agora aqui, qual é a medida do lado da figura 3? Agora a figura 3 aqui, qual é a medida? Só ir de quadradinho por quadradinho. Lembra que cada distância de ponto a ponto vale 3 centímetros, ou seja, aqui eu tenho 3 centímetros, tá bom? Só fazer a conta. Agora aqui é a mesma coisa, calcule o perímetro da figura 3. Então, só calcular o perímetro aqui da figura 3, tá bom? Então, o lado, como é quadrado, todos os lados são iguais, tá? Você pode somar ou simplesmente fazer o lado vezes 4. Agora aqui, que relação você pode perceber entre o lado e o perímetro das figuras? E essa mesma relação é válida para a área das figuras? Lembra, perímetro, aqui na F, é aqui, ó, é o contorno, tá? É a soma de todos os lados, ou, como é um quadrado, você pode pegar a medida de um lado e fazer vezes 4, tá? Porque tem 4 lados o quadrado. A área é um lado vezes o outro, ok? Então, tanto na pergunta F quanto na pergunta G, o que ele quer saber? Quando você aumenta o lado das figuras, o que acontece com o perímetro, com o tamanho do perímetro, e a área, tá? Conforme você aumenta o lado. Agora aqui nossa última questão. Ricardo cercou seu terreno com 3 voltas de arame farpado, tá? Nessa aqui, ele cercou o terreno com 3 voltas de arame farpado, tá? Ele cercou aqui 3 vezes. Mas agora ele aumentou a sua propriedade. Então, antes era essa verde, agora é esse quadrado vermelho aqui, tá? A figura abaixo mostra o terreno inicial de Ricardo em verde e a nova propriedade em vermelho. Sabendo que ambos são quadrados e que antes esse terreno tinha 50 metros de lado, e agora ele tem 100 metros de lado. O que aconteceu? Antes era 50 e agora é 100 de lado, ok? Marque a única opção correta.